Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos com um cenário novo. Resolvi mudar o cenário, já estava um bocadinho, já eram quase, se não me engano, 2 anos com o cenário que marcou o início deste podcast, então resolvemos inovar aqui. E quando eu digo inovar, foi tirar os painéis e ver o que estava atrás dos painéis e ficou. O que estava lá atrás. Então, acrescentámos aqui umas coisas, espero que gostem. Podem dar sugestões também em relação ao cenário. Quanto a este podcast, já sabem, já está ativo o Patreon não só deste podcast, mas também de outros trabalhos relacionados com tudo aquilo que eu faço no digital. Portanto, por 2 euros, acho que está assim, 2 euros por mês, vocês têm acesso a clipes exclusivos. Podem participar enviando as questões e saber quem são antecipadamente os convidados e enviarem as vossas questões. Têm acesso a bilhetes a preços reduzidos, a ofertas variadas e exclusivas apenas para quem faz parte do Patreon. Portanto, é um Patreon como deve ser, onde vocês podem exatamente usufruir de uma data de não só de condições, mas também de outras benesses em relação a tudo aquilo que eu faço no mundo digital. Ativem as notificações, partilhem e se gostarem desta conversa, já sabem, se estão a ver isto no YouTube, venham também aos comentários, que sabem que eu venho aqui muitas vezes aos comentários. O convidado de hoje chama-se Francisco Miranda Rodrigues, é saloio de Gema, nascido, criado e vive ainda em Torres Vedras. É psicólogo especialista, entre outras áreas, em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações. É o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e resolvi convidá-lo a vir ao podcast para falarmos sobre um tema muito específico. Obrigado, Francisco, por teres vindo. Conhecemos há uns meses largos, no âmbito de outra campanha. Mas já há uns tempos que eu queria abordar o tema que trouxe aqui hoje e houve uma notícia, esta que eu vou partilhar já desde o início, que me chamou a atenção e eu pensei, olha, isto é um bom ponto de partida se calhar para trazer cá o Francisco. Então, segundo uma notícia do fim do ano passado, a Ordem dos Psicólogos Portugueses já encaminhou para o Ministério Público, portanto, esta notícia é para aí de dezembro de 2022, já encaminhou para o Ministério Público 70 processos por usurpação de título profissional. Em causa estão os falsos psicólogos, que se intitulam como tal, apesar de não terem um título da ordem, mas também profissionais que exercem e praticam atos do foro da psicologia sem estarem habilitados. Francisco, estamos a falar do quê? Aqui. Life coaches, terapias alternativas, bruxos. Muita coisa diferente. O que é que nós estamos aqui a falar? Olha, obrigado pelo teu interesse neste tema. Nós lançámos uma campanha há pouco tempo, que é a Ciência com Evidência, precisamente para tentar, dar mais informação sobre estas coisas. Sim. E sim, estamos a falar de coisas, podem ser life coaches, podem ser coisas que têm nomes bastante mais imaginativos, sei lá, consultores de desenvolvimento humano, nós somos bastante criativos enquanto seres humanos e, portanto, os nomes podem ser muitos. Depois o grande problema é o que é que se faz com isso. Claro que há o problema quando dizem que são mesmo psicólogos. Isso também acontece? Sim, ainda acontece. Mas aí é um caso, aí já é burla. Com life coaches ainda, já vamos falar disso, mas ainda pode implicar aqui umas especializações que ninguém sabe muitas vezes de onde é que vem, etc. Mas quando alguém diz que é psicólogo e não é psicólogo, aí já é burla. Pois, nós achamos que há uma violação da lei, se o título está protegido, e por alguma razão é porque o consumidor convém que tenha minimamente confiança de quando uma pessoa diz que é psicólogo, de facto seja psicólogo, embora haja formas para verificar, e nós aconselhamos as pessoas a verificar sempre se realmente a pessoa consta do nosso diretório. A Ordem dos Psicólogos tem um diretório, onde todos os psicólogos tem uma carteira profissional. Quem é efetivamente psicólogo está lá. E temos mais alguns sítios, inclusive, onde podem procurar. Por exemplo, temos um site que é o Encontro Uma Saída, onde até temos georreferenciação de psicólogos, ou temos um site para as empresas que procuram serviços nessa área.
também tem um diretório de psicólogos especificamente para isso, que é para haver várias formas de saber que são mesmo psicólogos que estamos a contratar quando queremos contratar psicólogos. Sim. Pronto, e o que acontece às vezes é que as pessoas dizem que são psicólogos e depois dão as desculpas mais ferrapadas. As pessoas dizem, não, mas eu digo que sou psicólogo, mas eu não faço nada enquanto psicólogo. Eu nunca fiz nada, portanto não é nada, na verdade não há nada de grave. Eu só disse que era psicólogo, mas depois nunca fiz nada. Então faz o quê? Então, qual é o objetivo? É só para parecer bem? Sabe-se lá. Haverá muitas motivações, certamente. Mas isso ainda acontece. Nem toda a gente que faz isso faz de uma forma assim tão intencional no sentido de enganar o mundo. Quer dizer, É para parecer bem. Será que é para parecer bem? Para ter um título? Sim, às vezes até podem dizê-lo de forma muito leviana. Sei lá, às vezes evoluíram daquela frase que muita gente diz que é eu também sou um bocadinho psicólogo. Às vezes evoluíram disso para dizer que são mesmo psicólogos. Porque há muita gente que diz eu também sou um bocadinho psicólogo, depois eu também sou um bocadinho arquiteto. Lá está. Olha, também sou um bocadinho decorador de interiores. Exatamente. Aliás, deve-te agradecer o facto de teres convidado para a inauguração. Exato, estás a ver? É bom nós sermos convidados para estes eventos. Exato. mas sim, acontece isso, mas também acontece, sei lá, a pessoa que diz que é hipnoterapeuta clínico, a pessoa que diz que é... há tantas coisas. O psicoterapeuta, mas que na verdade vai saber... e fizeram também uma ou outra formação, mas não se percebe muito bem porque é que a pessoa se pode identificar como psicoterapeuta. Há muita coisa diferente que nos chega. E o que nós tentamos sempre fazer primeiro é ir averiguar, porque às vezes, lá está, às vezes a pessoa cedeu-se ali e no ego. Um aviso basta. Ok. O ser alertada basta e não volta a reincidir. Outras vezes não é assim. E às vezes as coisas têm que ser mesmo encaminhadas para a justiça. Mas enfim... Porque a questão, o problema aqui é que em caso de alguma coisa correr mal, não há modo de proteger a pessoa que contratou esse serviço. Não. É essa a grande questão, ou não? Talvez a questão ainda comece antes, que é importante protegermos pessoas que estão à partida numa condição de maior vulnerabilidade. Sim. Pessoas quando procuram ajuda, seja lá por qual razão for, às vezes não procuram ajuda simplesmente porque têm uma doença. Às vezes as pessoas procuram ajuda porque há um problema que têm, que querem resolver. Podem estar em sofrimento sem ter propriamente uma doença. Mas em todas estas dimensões as pessoas apresentam alguma vulnerabilidade, não sabemos qual. E quando as pessoas estão mais vulneráveis e emocionalmente podem estar numa situação que lhes tira às vezes algum espaço de racionalidade, sim, inclusivamente. E mais suscetíveis, sim. Ficam mais suscetíveis. E por isso há uma situação de risco acrescido aqui e há um potencial em termos de risco, de consequências para a saúde, de intervenções que, enfim, as pessoas não tendo as qualificações necessárias, a probabilidade de fazerem coisas que aleatoriamente podem correr mal, não quer dizer que corram mal. Sim, mas podem não correr mal, mas a probabilidade aumenta muito. Estamos no domínio já da sorte, muitas vezes, não é? Sim. Talvez não seja muito bom, quer dizer, eu... Mas eu acho que também é muito essa questão. Uma pessoa que se tive recorrer a um psicólogo que está inscrito na ordem e que é psicólogo, é mais fácil se algo não correr bem e de forma verificável percebe-se que não correu bem, é mais fácil resolver a questão. Sim, certo? recorre à ordem, faz uma queixa, o processo entra diretamente no Conselho Jurisdicional da ordem e é avaliada a queixa da pessoa e temos umas 150, 200 queixas que vão estando a circular todos os anos pelo Conselho Jurisdicional. Portanto, isso acontece. Nós temos 27 mil psicólogos em Portugal. É natural que existam queixas da prática e é natural, inclusivamente, que as queixas aumentem. Porque se nós assistimos a se há um aumento de procura também. Aumento de procura. As pessoas, felizmente, também estão a melhorar paulatinamente o seu conhecimento sobre o que é esperado do trabalho dos psicólogos. E, portanto, é natural que as queixas apareçam, e é bom que apareçam, porque se existe má prática, é bom que se queixem da má prática para que possa haver intervenções sobre isso, e essas intervenções
serão preventivas também relativamente a outras, não só dos próprios, mas também Sim. de toda a profissão. E ajudam-nos, por exemplo, a perceber o que é que está a acontecer, em que áreas é que está a haver mais problemas de má prática. Nós sabemos, por exemplo, que há que a área onde há mais situações tem que ver com as situações de parentalidade. Ou seja, pais que se divorciam e depois há questões relacionadas com as crianças em que há muitos conflitos, pedem avaliações a um psicólogo, depois pedem avaliações a outro psicólogo e depois isso é usado em tribunal e depois faz-se queixa do próprio psicólogo por causa das avaliações que foram feitas, porque não estão satisfeitos Muitas com a vezes aí, avaliação. muitas vezes aí nem sequer é má prática. Pode não haver. Sim. Às vezes há, outras vezes não há. Sim, mas pronto, é um mecanismo Mas de há poder... esse mecanismo. Exato, Mas há é um esse mecanismo de poder avaliar as situações e de ter uma às vezes regulamentação também por trás. acontece, felizmente, mais raro, acontecem situações mais graves e é preciso intervir e é preciso atuar disciplinarmente também e, enfim, é um trabalho ingrato, o trabalho dos colegas do Conselho Nacional, mas fazem. Mas alguém tem que o fazer, não é? Alguém tem Já que se o fazer. costuma E fazer. essa é a dimensão mais central, mais importante, é essa regulação e a utilização desses mecanismos. Mas isso permite-nos depois, por exemplo, disponibilizar ferramentas de formação para os psicólogos para que eles possam ter à disposição formas de melhorar a sua prática e, portanto, disponibilizar mais formação nas áreas em Sim. que nós vemos que há aqui mais dificuldades. Eu suponho que deve aparecer também queixas a dizer que o psicólogo não ajudou. Coisas assim super simples. Sim, mas porque... não tanto. Sim, sabes porquê? Porque há muito aquela lógica, há uma coisa que eu já falei aqui, e porque é uma queixa que eu próprio ouço muitas vezes, que as pessoas quando nós dizemos assim, mas tu já foste a algum psicólogo, dizem, fui, mas não gostei. Sim. É como se aquele psicólogo, o primeiro psicólogo que encontram, tem que funcionar, e se não funcionar é mais nenhum serve. Certo. Não temos registro disso ser assim uma coisa muito significativa. Eventualmente é capaz de acontecer alguma coisa rara, mas nem me aparece nas estatísticas e eu só tenho acesso mesmo às estatísticas, não tenho acesso aos queixas, casos, sim. não é? E portanto só sei da estatística e isso não aparece. Portanto não me parece que isso não deve ser muito significativo. Agora, há aqui outra questão que é exatamente as pessoas que recorrem às terapias alternativas que de alguma forma não estão regulamentadas, quando chega a altura de se queixar, queixam-se a quem? Às vezes queixam-se a nós. Sim. Às vezes queixam-se a nós. Quer dizer, não há... nós também fomos ganhando um pouco por aquilo que é o trabalho que fazemos para fora. Mas queixam-se tipo... Está aqui esta pessoa que fez não sei o quê, vejam lá, porque eu não encontrei o nome aí no vosso diretório, se calhar isto é um burlão, se calhar é não sei o quê, e tal, lá. Geralmente isto acontece mais quando vem de pessoas que não são psicólogos, porque os psicólogos geralmente é porque viram um anúncio de uma coisa qualquer, viram nas redes sociais e foram procurar e viram, não, isto não é, isto aqui não, há aqui gato, não é? Quando são clientes, quando são pessoas fora da psicologia que mandam uma queixa, geralmente são pessoas que se deram mal com alguma prática e não tendo ponto de se virar, enviam para aqui. Às vezes também enviam para a entidade reguladora da saúde, por exemplo. Também há casos que enviam para a ASAI. São tudo entidades que podem atuar. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde também pode atuar. Mas muitas vezes enviam mesmo para nós e depois nós temos que ver qual é que é o melhor caminho e sequer se tem algum sentido para o fazer. Mas acho que façam muito bem. Se as pessoas acham que... Ao menos queixam-se a um lado, não é? Sim, e isso é relevante. Nós também temos, por exemplo, no nosso site, temos algumas perguntas-respostas numa área que se chama apoio ao cliente, precisamente para tentar que as pessoas tenham alguma noção do que é que devem esperar ou o que é que não devem esperar quando procuram portanto, tentando ajudar a que logo à partida as pessoas percebam o que é que pode ser, por exemplo, uma razão para uma queixa, não é? Sim. Isso também é uma tentativa que temos. Mas é natural que se nós mandamos muita coisa cá para fora, com recomendações para determinados problemas ou para determinadas situações de vida e mandamos recomendações à população, na tentativa de contribuir para melhorar a literacia das pessoas. Exatamente, de educar, nos reconheçam como, se calhar vou enviar para eles, pode ser que, sim, pode ser que me ajudem com esta situação. Não é mau. Não, é bom, acho que é é bom. Acho que isso é bom que acontece. Eu recebi há pouco tempo, eu não sei se era uma carta
Mas que falava deste crescente, eu não sei, não queria dizer que é perigo, mas não sei como é que é dizer isto, que é o aumento deste fenómeno dos life coaches, que parece que, se calhar nesta altura, é capaz de ser não sei, maior ameaça aos psicólogos. É? Eu não sei se é só uma ameaça aos psicólogos. Sinceramente, aos psicólogos não acho que sejam... Não, na verdade, eu acho que não são ameaça aos psicólogos. Eu acho que são uma ameaça... Ou podem ser uma ameaça às pessoas que recorrem aos seus serviços, esperando que recorrem a um profissional que está nas condições de os poder ajudar. E essas pessoas, se não tiverem uma formação na área da saúde sólida, o que provavelmente pode acontecer é que essas pessoas não estão em condição de os poder ajudar. E, portanto, os riscos são os riscos para a saúde e para a segurança das pessoas que recorrem aos profissionais de qualquer área que seja, que depois se intitulam. É uma questão de marketing. Se calhar vale a pena dizer isto. O coaching nasce da psicologia e nasce nos Estados Unidos também por uma questão de marketing, curiosamente, porque talvez a história não seja contada exatamente assim, mas não se utiliza a palavra marketing quando se diz como é que ela nasce, mas quando os psicólogos começam a trabalhar nos anos 50 nas organizações, os psicólogos dessa área tinham um problema nos Estados Unidos nessa altura bastante maior do que o que têm hoje, que era o estigma que existia sobre um psicólogo estar a trabalhar numa organização. Embora ele não fizesse nada que tivesse que ver com atividade clínica. Porque o psicólogo ainda estava muito ligado ao estigma do maluco, não é? Sim, e ainda com muito pouco conhecimento de que, para além da psicologia clínica e das intervenções em contexto de saúde, existiam muitas outras intervenções que os psicólogos podiam fazer. Sim. E, portanto, esses psicólogos o que fizeram a determinada altura foi começaram-se a intitular eles próprios como coaches. De forma a serem melhor aceites nas organizações. Sim, e, portanto, há aqui uma responsabilidade histórica dos psicólogos que é preciso não descartar. É histórica e que se manteve, diga-se de passagem. Portanto, há uma responsabilidade dos psicólogos a nível global sobre aquilo que se passa quanto ao coaching e quanto ao aproveitamento de uma forma deturpada depois do coaching, porque estes eram psicólogos. Pois, o que se verifica agora, parece, é que há este fenómeno que qualquer pessoa tira uma formação que não sabe muito bem onde, sempre numa escola com uma certificação em coaching com um nome muito pomposo, do International Schools of Coaching Styles. É sempre em inglês. Que uma formação que nós não sabemos quanto tempo foi. Certo. E que isso a habilita para... Sim. Ajudar pessoas. E que é de uma entidade que tem o mesmo valor que, por exemplo, porque é que tu e eu não fazemos um organismo de certificação para o coaching? Podíamos fazer uma coisa. Podemos. E até podíamos dar o teu nome, porque tu és uma figura bastante conhecida e podia ser Raminhos International Coaching Certification. E provavelmente íamos ter. E depois o importante era que tinha que ser uma coisa cara. Porque se fosse uma coisa barata, depois isso era capaz de não pegar. Portanto, podia ser uma coisa que custasse bastante dinheiro e que durasse pouco tempo. Porque as pessoas não querem perder tempo. As pessoas não podem perder tempo, têm que ter resultados rápidos daquilo que estão a fazer, têm que estar para poderem rapidamente ir depois também buscar o dinheiro que investiram, que foi bastante. E, portanto, isto é depois uma... E também poderem formar depois elas próprias a sua marca de certificação a seguir. Porque depois isso é o que se verifica, dá-me a ideia que depois há muitas pessoas que têm formação em coaching que começam a dar a sua própria formação, não é? Sim. É uma cascata virtuosa, entre aspas. Portanto, pelo menos do ponto de vista financeiro deve ser. Mas que... E é um negócio, de facto, de milhares de milhões, este negócio, que tem coisas boas, porque atenção, há coisas boas. Ou seja, o coaching abarca tudo. É uma espécie de há uma expressão que é da residência espanhola, não é? Portanto, aquilo é um misto de coisas lá dentro que algumas não são de credibilidade duvidosa e outras são coisas sérias praticadas por profissionais muitíssimo qualificados. E esse é o problema, é que pelo nome não se vai lá só,
Porque não há Sim. forma isso não discrimina nada. Não discrimina absolutamente nada. Agora, há é que diferenciar que, como os próprios, e aí não há assim os próprios costumam dizer que se houver um problema de saúde mental, nós enviamos logo para um psicólogo ou para o psiquiatra. Não... Isso será verdade? Bom, eu vejo aqui uma dificuldade, que é, se estas pessoas não tiverem qualquer tipo, porque não têm, a não ser aquelas que vêm da tal formação em saúde, Em psicologia, sejam sim, psicólogos, sim. por exemplo, se não têm qualquer tipo de formação nesta área, eu pergunto-me, como é que eles conseguem identificar? Eu confesso que eu tenho tantos anos de formação, depois mais a especialização. Eu a olho não me atrevo. Sim. Como é que... Só se uma pessoa tiver a ter um surto psicótico ou qualquer coisa a meio do... Quer dizer... E mesmo aí pode ser intervenção divina. Portanto, não consigo entender como é que é possível as pessoas dizerem tão levianamente que não, mas nós, se for, nós... Mas se for o quê? É porque a pessoa diz? É porque... É o quê? Há uns sinais e elas foram uma checklist e sabem que aquilo é? Quer dizer, é preciso ter algum cuidado com isto e, portanto... nós de facto alertamos muito mais para a questão do life coaching e muito menos para coisas como executive coaching e coisas desse género. Se se faz num contexto de negócio, sim, ou da empresa, não é? Uma para coisa desenvolvimento, assim. Team building, sim. Mais para estamos a preparar alguém para uma nova função e portanto aquilo tem que ver com a pessoa organizar-se para aquela função. Está dentro de um contexto, sim. Agora, life coaching, mas nós só trabalhamos coisas, tem que ver, a pessoa anda muito estressada porque não consegue organizar o tempo e por isso está a deixá-la assim meio desconfortável e tal, não consegue depois ser muito produtiva ou não consegue tomar umas decisões de carreira e nós então trabalhamos com a pessoa isso para ela se organizar. Espera, como é que é? Então a pessoa apresenta... será que a pessoa apresenta sinais de stress e é só stress? Está numa exaustão? É exaustão ou é burnout? Exato, burnout. Como é que é? Qual é o contexto familiar? O que é que está por trás disso? Eu acho arriscadíssimo. Acho que estas pessoas muitas vezes não têm a noção sequer do risco que correm. Eu não estou agora a falar dos clientes destas pessoas, estou a falar dos próprios. O risco que correm de estarem de facto a fazer mal a estas pessoas sem terem a noção. Porque eu não acho que a maior parte das pessoas que o façam mal intencionadas. Não tenho mesmo sim, essa só opinião. Que o que eu acho agora, é que... são descuidadas, isso são. E elas próprias fizeram uma formação, seja ela qual for, e se calhar até podem ter visto que aquilo funciona, mas é no seu próprio contexto. E se calhar no seu próprio contexto elas não estavam numa condição ou de burnout, ou de stress, ou whatever, não é? Sim, e pode funcionar com esta pessoa, não funcionar com a outra. O problema das receitas, quer dizer, nós estamos a falar no coaching, nós estamos a falar muito de um conjunto de técnicas que foram desenvolvidas na psicologia e que são aplicadas através de coaching. Quer dizer, as intervenções não se baseiam, o sucesso das intervenções não se baseiam em técnicas. As técnicas só por si são muito pouco. E é por isso que, provavelmente, coaches que sejam melhor sucedidos na sua atividade são aqueles que estabelecem melhor relações, têm um marketing melhor, tipo etc, Tony Robbins. não é? Portanto, esses saem-se melhor, não é? Portanto, e não quer dizer que não repliquem um conjunto de frases feitas, algumas delas que podem fazer sentido, outras são perniciosas, diga-se de passagem. Como aquelas coisas da gente dizer que não, vais conseguir, se tu acreditares, que acreditares muito, vais conseguir. Bem, isto é mesmo arriscado fazer com algumas pessoas. Com algumas pessoas nós estamos a passar a mensagem contrária daquilo que devia ter sido passado e, portanto, cuidado. Sim, e pode levar exatamente a uma frustração, como eu próprio já senti muitas vezes, daquela malta que acorda às 5 da manhã e que às 7 da manhã já tem metade do dia feito porque já treinou e já fez não sei o quê, e eu acordo às 8 e sinto-me um merdas. Pois, eu também confesso que se não dormir as minhas 8 horas tenho um dia muito difícil pela frente e ao princípio eu também demoro 1 hora a acordar. Portanto, aquilo que é muito acelerado e que já fizeram tudo e que já fizeram assim também. Agora, há uma coisa curiosa, só fazendo aqui um pequeno desvio, eu já recorri e às vezes recorro. Eu tenho por base, e já tive aqui coaches também,
Já tive aqui pessoas que trabalham nessa área. E houve coisas que disseram que para mim fizeram sentido, outras nem por isso. Mas eu mantenho o meu espectro aberto. Com base na ciência, por exemplo, eu procuro sempre procurei primeiro um psicólogo ou um psiquiatra, mas até quando estava no meu psicólogo, muitas vezes dizia, olha, ouvi falar desta terapia, é uma coisa alternativa, mas eu gostava de experimentar, achas que faz sentido? E ele dizia, pá, olha, experimenta, se te correr bem, já sabes as regras do jogo. Eu acho que nessa lógica haverá um sentido. Agora, uma pessoa recorrer primeiro a um coach ou uma terapia alternativa, não sei, não me parece a coisa mais... Bom, as pessoas são livres de fazer o que quiserem, como é óbvio. As pessoas são livres, podem experimentar. Enfim, para nós, a nossa maior preocupação é que as pessoas façam o mais possível escolhas informadas e que não se legitime aquilo que não pode ser legitimado. Ou seja, que não se ponha um selo em algo que se diga assim, não tem problema nenhum, vai lá à vontade, porque isto não tem problema nenhum, quando isso não é possível de fazer. Ou seja, quando não é possível dar esse tipo de garantias, quando não há controlo ético nenhum, quando as práticas não têm... não há suporte a que aquela prática, na verdade, possa dar mínimo de garantias de segurança para a saúde das pessoas. Por exemplo, psicoterapia feita por pessoas que fazem uma formação de 400 horas. Sim. Que é entendido até... 400 horas. 400 horas é muita hora e tal. Se formos comparar com as horas de formação dos psicólogos ou dos médicos que depois fazem psicoterapia e que em cima da formação que tiveram durante muitos anos, os 5 de base no caso dos psicólogos, mais os anos de especialização, que menos de 5 não são, e depois, em cima, depois de terem feito o ano profissional júnior, e depois, em cima disto, ou durante isto, fazem 400 horas também da tal formação específica. Portanto, falta tudo o que estava para trás das 400 horas, não é? E, bem, também já ouvi coisas do tipo... não queiram convencer que é preciso assim tanto tempo para preparar para uma coisa destas e tal. A sério que é preciso tanto tempo, pá. Às vezes, então se alguém por exemplo, já ouvi coisas assim, então se alguém para programar pode aprender isso num conjunto de horas, como é que... Sim, porque a cabeça de uma pessoa... Programar é o state of the art. Esta coisa a cabeça das pessoas... zeros e uns. A nossa cabeça... Esta coisa das pessoas. Isso não tem complexidade nenhuma. Isso é fácil, toda a gente sabe isso, não é? E vem um pouco dessa ideia que alguns ainda retêm e que leva muita gente à prática de serem eles próprios coaches ou quererem eles próprios praticarem psicoterapia, que é... eu passei por uma situação muito difícil. Era isso que eu estava a pensar, sim. Mas agora... Eu já passei por isto. Mas agora, quando a gente... Agora, o passar por isso é uma condição? Tipo o quê? Tipo o cirurgião que nos tira o apêndice tem que ter tido uma apendicite e tem que ter... Faz lembrar o Menino de Necas. O Menino de Necas tinha uma cena qualquer assim em que a mãe dizia para o pai: senta-te lá aí ao pé do miúdo e tal, porque para ele ver como é que é. O miúdo estava na cadeira do dentista para tirar o dente e tal, e ele dizia assim: não tarda nada, quando o miúdo tiver que tirar o apêndice tem que ir tirar com ele, não? E tal. Pronto. E é um pouco nesta base, quer dizer, isso não faz sentido, mas no entanto não faz sentido. Eu acho que pode não ter em psicólogos que seja a base. Que essa base simplesmente... Claro que ajuda. Pode ajudar se um psiquiatra tiver passado por um burnout, se calhar é mais fácil para ele compreender aquilo que a pessoa está a dizer. Agora, isso não envia... Sim, mas não deveria... Olha, mas não é condição. Não é condição. Sim, não deveria ser, minimamente ser necessário para que percebesse melhor. Todo o processo de desenvolvimento dos profissionais nesta área está montado para dar garantias sólidas de que estes profissionais são capazes de ter essa empatia e essa relação com as pessoas que recebem. Se depois não são capazes, há profissionais competentes e há profissionais incompetentes, e são pessoas, também erram, e depois, se isso acontecer, tem que se prestar contas.
E isto é tudo uma grande diferença face ao resto, porque a probabilidade está muito mais reduzida, fruto dessa preparação, bastante grande. E depois, porque há consequências destes erros. Portanto, estamos a falar de um escrutínio que não tem absolutamente nada a ver com tudo o resto. Mas não é só o escrutínio. Porque há quem diga assim, então vamos regular o coaching, ou vamos regular a psicoterapia. Primeiro, a psicoterapia está regulada. Sim. Ela está regulada, não há nada para regular. A psicoterapia é uma metodologia. Está regulada. Então é uma metodologia. É a mesma coisa que agora dizer, é a mesma coisa que dizerem agora. É preciso regular a avaliação psicológica. Mas porquê que é preciso regular a avaliação? Então, nós fazemos avaliação psicológica. Quem é que faz a avaliação psicológica? São os psicólogos. Aliás, não há mais ninguém que faça a avaliação psicológica. Fazem os psicólogos. Então é preciso regulá-la porquê? Então, nós já fazemos. Mas há ali uma pessoa que está a fazer avaliação psicológica e ela não está regulada. Mas o problema é que ela não devia estar a fazê-lo. Não é passar a regulá-la. Não é a avaliação. E se ela quiser estar regulada, há um remédio para isso. A pessoa vai fazer o curso de psicologia, faz esse processo todo. Mais as 400 horas. Exatamente. E que já fez, às tantas já não precisa. Exato. Mas tem que fazer esse processo. Ninguém está a dizer que não pode. Há regras mínimas para dar condições de segurança e saúde às pessoas. Tu pode. Mas eu tenho um chamamento que agora as pessoas para mim é o mais importante. Eu passei por uma privação, percebi que as pessoas são o mais importante. Eu trabalhava num banco, fazia gestão de carteira de clientes no banco, de repente saí com um burnout, e depois e percebi, isto das pessoas é que é. E agora vou ser psicoterapeuta ou vou ser outra coisa qualquer. Tudo bem, vai fazer o curso de psicologia e lá chegará com certeza, portanto não tem problema nenhum, mas há um caminho para fazer. Mas há outro mais rápido que é o International Schools of Coaching. Qualquer coisa. Certo. Portanto, esta é a nossa preocupação. Mas porquê que as pessoas procuram... não sei, é a sensação que me dá, pelo aquilo que eu vejo, não é? Mas que há esta tendência crescente para as pessoas procurarem os coaches. Sim. E... Bom, se a tendência é crescente ou não sei, mas é provável que seja. E mais que não seja, porque há uma oferta maior. Seria difícil as pessoas recorrerem tanto aos psicólogos como recorrem hoje se nós não tivéssemos a oferta disponível. Ela existe. Sim. Nem todos os países têm o nível de oferta que Portugal tem. E nós tivemos um crescimento muito grande. Não temos no Serviço Nacional de Saúde. Temos no Isso é outra questão. Mas temos uma oferta grande em Portugal de profissionais. Bom, e isso ajuda para, no momento em que caem barreiras, e têm caído barreiras, há barreiras que têm caído. Ou seja, as pessoas, quais são as barreiras que têm caído? As pessoas hoje sabem mais o que é que os psicólogos fazem, e portanto isso fez com que houvesse uma quebra de estigma. O que não significa que não exista estigma. Eu acho que sou muito melhor uma pessoa dizer que tem o seu life coach do que o seu psicólogo. Pois, não sei. Será por aí? Se calhar para as pessoas que o escolhem, são capazes de achar que soa melhor. Há pessoas que acharão que não soa melhor porque isso pode ser até... O meu mentor, tenho o meu mentor. Mentor, enfim, mentores podemos ser todos, de facto, porque aí não há razões para a atividade de lado. Agora, se o mentor não é propriamente um mentor, portanto, a gente for ver a definição da palavra mentor, e na verdade aquela pessoa não é mentor nenhum, está a fazer atos para os quais não está preparado e, portanto, que são basicamente uma tentativa de intervenção psicológica, pois nesse caso é que temos um problema. Por isso, eu nem sequer sei se há mais... Se a procura é assim tão grande. As empresas sempre procuraram. Desde antes da pandemia as empresas procuravam coaching. As empresas passaram a procurar muito mais os psicólogos do que procuravam. Portanto, na verdade, o que aconteceu foi uma procura que cresceu muito pelos psicólogos. E há empresas que não diferenciavam e que hoje em dia já diferenciam na lógica de espera, mas este coach é psicólogo ou não? E já há muitas empresas que estão a ter o cuidado de diferenciar. E provavelmente estão a ter o cuidado de diferenciar porque começaram a perceber que isto não é tudo igual. Há aqui cuidados que temos que ter. Não queremos que isto não caia em cima depois dos problemas que podem decorrer dessas intervenções correrem mal. Os próprios trabalhadores muitas vezes também já começaram a alertar. Mas quem é que são estas pessoas que vocês estão aqui a contratar? E depois estas pessoas têm...
Quem é que controla a ética destas pessoas? Exato. E elas vão depois... Passam fatura. também podia me preocupar com isso. Mas isso acho que temos todos de nos preocupar. E esse tipo de preocupação que vai começando a existir e de maior conhecimento tem ajudado. O acesso também tem melhorado. Não tem melhorado no Serviço Nacional de Saúde, tirando aquilo que aconteceu com a criação do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24. Que, aliás, é claramente um dado anti-estigma. Os dados das chamadas da linha são dados anti-estigma. Cada vez mais pessoas a ligar a isso. Uma população que tem um estigma tão grande e termos as centenas de milhares de chamadas que a linha tem, mas se calhar isso estranho, não é? Também não é porque não conseguem um psicólogo e encontram ali uma maneira mais direta de aceder a um. O que é que significa isso? Que o problema não está no estigma, o problema está no acesso. Sim, está no Portanto, acesso. Sim. Eu parece-me que o estigma claramente já não é o que era. E é como a tradição. E, portanto, neste momento há um problema de acesso para uma faixa muito grande da população, que não é uma faixa, na verdade é metade da população. Portanto, metade da população não consegue aceder, dificilmente acede a psicólogos. E esse é que é o grande problema. Quando tem possibilidades de aceder, acede. E todos os dados que nós temos nos dizem isso, em todo o lado. Cria-se um gabinete num sítio qualquer, é escolher o sítio onde se cria o gabinete. Fila de espera. Cria-se um gabinete de psicologia, fila de espera. Onde quer que seja. No ensino superior, nas escolas. Numa junta de freguesia. Nas juntas, nas autarquias. Fila de espera. E, portanto, esta realidade o que demonstra, não é muito estigma, demonstra que quando as pessoas têm acesso, as pessoas querem o serviço. Não hesitam muito. E isto é muito mais assim, embora isto seja transversal, e é verdade que a pandemia deu assim uma espécie de salto exponencial nisto, Sim. Mas isto era uma realidade que nós já vínhamos a assistir há alguns anos. Foi uma aceleração durante a pandemia, porque houve muito mais visibilidade dada pelos mídia ao tema, e isso ajudou a que se pudesse explicar muita coisa, porque houve muito tempo de antena para explicar. E até espaços como este que estamos aqui hoje. Quer dizer, são muitos mais os espaços como este teu podcast que neste momento nos permite ter esta conversa, agora pós-pandemia, do que existiam antes da pandemia. Sim. E, portanto, houve um claro boom de possibilidades para ter mais visibilidade para o tema. Claro que atrás desse boom vem também outras práticas que têm riscos. Eu acho que pode haver aí também essa questão das pessoas não saberem como encontrar um psicólogo. E os coaches ou esse tipo de práticas estão muito presentes no digital, por exemplo. Certo. Eu julgo que sim. Eu julgo que pode haver Eu recebo muito essa mensagem de pessoas que eu gostava de ir a um psicólogo, mas não sei como. Há provavelmente um problema com o marketing feito por muitos destas pessoas. É um marketing muito mais agressivo. Sim. Para já as atividades em saúde têm mas, limitações. por exemplo, desculpem, têm limitações. Porque eu estava aqui a pensar numa coisa. Mas se eu se visse... Mas isto também é capaz de ser aqui uma limitação minha. Sim, porque eu estava aqui a pensar. Quando metes um vídeo do YouTube, volta e meia, aparece-te um coach antes numa publicidade. Não é? Com um retiro... ou uma formação não sei do quê, ou quer melhorar as suas finanças, etc. Se eu visse um anúncio a um psicólogo, eu ficava desconfiado. Lá está. Não é? Lá está. Parece que perde credibilidade, não sei. E, na verdade, as profissões de saúde estão sujeitas a regras de publicidade. Pois. E, portanto, os outros podem fazer uma publicidade muito agressiva. Como é que um psicólogo pode publicitar o seu trabalho? Bem, pode publicitar. E há muitos psicólogos que publicitam. Eu já tive aqui psicólogos que trabalham muito bem no digital. E fazem muito. E cada vez mais, também é uma coisa que se tem assistido, há uma melhoria considerável do número de psicólogos que consegue utilizar canais digitais para fazer chegar a sua imagem profissional e fazê-lo de acordo com as regras de publicidade em saúde. E isso está a melhorar muito. E nós também temos investido alguma coisa nisso, com formação aos psicólogos, especificamente em marketing profissional. Lá está a formação. Portanto, estamos a fazê-lo também para isso. Mas aí
são armas diferentes, porque o nível de marketing e de agressividade na publicidade que é possível para uma pessoa que não está sujeita a esta regulação é muitíssimo maior. Não tem sequer comparação. Portanto, depois também temos que juntar aqui que se nós estamos com pessoas, e estamos, os estudos todos demonstram que a pandemia deixou-nos ainda piores no que diz respeito à nossa saúde mental do que ao que estávamos. E nós já não estávamos assim muito bem aqui em Portugal. Sim, deixou pior ou veio fazer com que certas coisas viessem ao de cima? Também, certamente também. Mas mesmo nos estudos que tentam verificar qual é que foi o impacto em si de fatores relacionados com a pandemia, também se evidencia que a pandemia deixou-nos mesmo com mais problemas. Uma espécie de stress pós-traumático. Pois não será bem, embora pode ter acontecido também, não é? Mas é mais, na verdade é muitas vezes mais simples que isso, não é? Há sofrimento associado a uma série de condições que a pandemia estabeleceu e também a um contacto das pessoas com elas próprias, com dinâmicas familiares, com desafios relacionados com o trabalho diferentes daquilo que existia. E quando nós temos que fazer adaptações, quando nós temos que lidar com a incerteza crescente, que a pandemia acelerou muito, durante aqueles tempos vivíamos permanentemente, falava-se do medo, não é? O medo é uma reação adaptativa, mas nós lidamos mal com a incerteza, nós precisamos de controle. Não é? Lidamos muito mal com a incerteza. Estás a ensinar a mim só o padre. E portanto, mas na verdade as pessoas no geral lidam mal com a incerteza. Sim. Se não é desta ou daquela pessoa. As pessoas podem lidar pior, mas as pessoas lidam mal com a incerteza. Nós precisamos dali da segurançazinha inventores de banha da cobra sempre existiram desde desde há séculos que existem vendedores. E se calhar será isso também, porque um psicólogo eu acho que há aqui uma fantasia por trás disto tudo, porque uma pessoa quando recorre a um psicólogo tem a ideia que vai falar com alguém, que essa pessoa é algo mais pesado, a própria experiência pode ser mais traumática, e quando há um coach há sempre magia, não é? Há sempre canhões de confetis a disparar, há sempre vais conseguir, não é? Há um boost de coisas positivas sempre em cima da mesa, não é? Isso até faz parte do marketing da coisa, que é ser, nós aqui é desenvolvimento, é transformação positiva. Então, já agora, os psicólogos também fazem isso, não é? Portanto, é igual. Um psicólogo pode me ensinar a ganhar mais dinheiro? E melhorar as minhas finanças e ter um Porsche daqui a 3 anos? Ensinar é uma palavra que dificilmente seria usada. Prometer, muito menos. Utilizar isso de uma forma manipulatória para atrair clientes, nem pensar. E, portanto, estão feitas muitas por isso diferenças. Por isso é que eu vou um coach. Isto é como a gente quer... A gente, quando escolhe os nossos eleitos, não é? Quando escolhe os nossos governantes, não é? A gente escolhe quem, não é? Há quem escolha aqueles que lhes prometem tudo. Há quem desconfie das promessas. Eu acho que o mais sincero, para mim, o mais sincero é aquele que diz: malta, não há nada a fazer. Estamos todos lixados. Está tudo lixado, É assim, eu não vou estar aqui a prometer merdas que eu já sei que não vai dar. Mas este tipo não é o que ganha. Pois é. E, portanto, tens aí também uma resposta, não é? Mas não há coaches bons, há? Sim. Aliás, disse há pouco que havia. Sim. Agora é preciso, de facto, distinguir quem é que tem uma preparação de base que lhe permita fazer também esta atividade que se designa de coaching. Repara, os próprios psicólogos têm uma especialidade avançada chamada coaching psicológico. Portanto, sim, claro que há. Mas é preciso ter cuidado com aquilo que se procura. Quê? E para quê? E eu acho que é muito importante trabalharmos mesmo. Isso é um trabalho que nunca vai acabar, certamente. Mas nós precisamos mesmo muito de trabalhar aquilo que é a literacia das pessoas. E agora vou dizer mesmo, a literacia das pessoas, nesta palavrinha que está aqui, quem está a ouvir o podcast não está a ver, mas é a palavra psicologia. Psicologia, sim. Porque psicologia
na sua definição mais simples. Ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Ouviste-me falar aqui em doença, em clínica, em saúde? Não, isso não faz parte da definição. Ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Processos mentais, motivação, tomada de decisão, percepção, regulação emocional. É isto? Sim. Isto é aplicável a muita coisa. Muita coisa do desempenho. Quem é que são, se tu fores ver, quem os grandes atletas, as grandes equipas, das mais diferentes Sim, tem um psicólogo a trabalhar. Têm psicólogos. E esses psicólogos trabalham, a maior parte do seu trabalho é desempenho. Não tem que ver com a questões, dimensão sim, da alguma saúde mental. alguma doença mental. Também Sim. poderão fazê-lo. Mas é aquilo que tu estavas desempenho. mas é aquilo que tu estavas a dizer. Tu, pegando esse exemplo de um psicólogo que trabalha numa equipa, se ele está lá por uma questão de desempenho, mas também é a pessoa que vai conseguir identificar este tipo, está numa situação que se calhar precisa aqui de outro tipo de abordagem. Certo. Não E é? tu estavas a falar até das questões financeiras. Nós fazemos parte, Ordem, fazemos parte do conjunto de entidades que trabalham o Plano Nacional de Literacia Financeira. A nossa parte tem que ver com o ajudarmos a preparar as crianças para compreenderem melhor como é que funciona o seu processo de decisão, os seus processos mentais. Sim. Por exemplo, em situações de compra de coisas. De compulsões. Por exemplo. Sim. Mas às vezes não tem que ver com a compulsão. A compulsão já estamos noutra Já vais num dimensão. registro assim. Mas nem sequer tem que ver com isso. Qualquer pessoa que esteja a ouvir já passou por situações, e isso até é explorado por muitas empresas que vendem diretamente ao consumidor, em que está mais suscetível de comprar algo. Porquê? Porque o que funciona não é tanto a sua dimensão de racional, de pensamento e tomada de decisão, mas sim a sua dimensão mais emocional e intuitiva. Sim. Por exemplo, se eu estiver com fome, mais facilmente eu comprarei coisas. Isso é um clássico, não se deve ir às compras com fome. Portanto, e eu já o comprovei várias vezes. Toda a gente já experimentou isto. Da mesma forma, e ligando até a uma outra coisa muito importante e que tem um grande impacto no caso de Portugal, que são os determinantes socioeconómicos que podem ser uma vulnerabilidade. As pessoas em condição de pobreza e de exclusão são pessoas que, e isso também está muito estudado, sofrem muitas vezes de um processo de escassez mental. E mais, não é preciso estarem numa condição de pobreza. Escassez mental é que escassez mental é, imagina que é como se a tua cabeça fosse uma caixa que tem uma determinada dimensão. E essa dimensão é a dimensão onde cabem as várias hipóteses que tu colocas quando queres decidir uma coisa. Não é? Eu vou comprar um carro, não é? Eu vou comprar um carro, então, olha, eu tenho aqui este Fiat, e tenho aqui este Mercedes, e tenho aqui este Porsche, e tenho aqui estas várias hipóteses. E eu, quando vou escolher, eu levantei 10 hipóteses, ou 20 hipóteses, ou 30 hipóteses de escolha, ou eu simplesmente pensei numa, eu quero o Porsche, eu não pensei mais nada. E, portanto, eu não tenho dinheiro para o Porsche, mas eu compro na mesma, e depois logo se vê. Sim. E quando nós não temos capacidade, no caso das pessoas... Uma ginástica não é? De tomar uma capacidade de estabelecer probabilidades e previsões. Essa ainda é uma outra competência, porque a questão das probabilidades é uma coisa chata, porque a maior parte das pessoas não consegue fazer cálculo mental de probabilidades bem, mas isso é mesmo a esmagadora maioria de nós. Sim. Portanto, esse é um problema que leva a certo tipo de enviesamentos, mas não entrando por aí, só a escassez é uma coisa simples, que é, vou fazer um estudo que toda a gente vai perceber. Pescadores. Comunidades sazonais, portanto, eu tenho uma pesca que é sazonal, portanto, na altura em que podem pescar, o rendimento é superior à altura em que não podem pescar. O que é que se verificou quando se estudou qual é que era a sua capacidade intelectual? Verificou-se que eles tinham uma maior capacidade para resolver problemas e um QI mesmo, quando era medido, superior na altura em que tinham mais acesso a recursos,
do que na altura que não tinham acesso a recursos. Sim. E estamos a falar de diferenças de meses. Nem sequer estamos a falar de uma condição permanente durante anos. Curioso. Portanto, isso acontece. Mas acontece, eu acho que as pessoas também se lembrarão daquele momento em que lhes chegou a conta para pagar do imposto, por exemplo. Ou chegou-lhes a conta para pagar da eletricidade que não estavam a contar que fosse tão elevada. E já lhes fugiu de controle o seu orçamento. Já não vão ter dinheiro para aquilo que precisavam a seguir. E no momento em que isto lhes chega e que o coração começou a bater mais rápido, tem aquele baque, não é? Sim. Como é que eu vou fazer? Porque eu tenho isto para pagar. Como é que eu vou fazer? Eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar isto. Naquele momento, alguém chega ao pé dela, chegou a mulher, ou chegou o marido, ou chegou ao pé dela e disse assim: olha, nós precisamos decidir como é que vamos fazer, pá. Nós vamos hoje para cima ter com a minha família ou não? Eu sei lá, eu não consigo decidir isso agora. Isso agora, pá, faz como quiseres. Não, o melhor é não ir. E tal, não ir, então, mas nós tínhamos combinado há tanto tempo e tal, não sei. A capacidade de decisão está afetada. Sim. Nós passamos a funcionar de forma emocional, o espaço para levantar hipóteses está reduzido e isso acaba por alimentar círculos viciosos. Ou seja, se nós temos uma qualidade de decisão pior quando temos falta de recursos, a qualidade de decisão pior geralmente não nos leva a ter mais recursos. Sim. E por isso, quando a gente aponta o dedo e diz assim, como é que é possível que as pessoas não tenham dinheiro e foram tomar um pequeno almoço ao café? Não conseguiram pensar de outra maneira. Pensemos duas vezes. Sim. Porque às vezes as pessoas nem sequer... É que não conseguem. Não conseguem. Sim. E, portanto, o que nós sabemos já sobre isto também nos leva a pensar sobre estas questões, que é, será que as pessoas, quando nós falamos em vulnerabilidades e quando falamos sobre conhecerem-se melhor, sobre como é que pensam, isso é importante para a tomada de decisão financeira e é importante para a tomada de decisão das outras coisas. E é importante terem a consciência de que quando não estão emocionalmente muito bem, podem não fazer as melhores escolhas. E por isso, se calhar, o melhor é terem uma ajudinha. E a ajudinha nas melhores escolhas é, já alguém decidiu que estes aqui são profissionais que estão regulados. É mais protegido isto. Portanto, melhor é ir por aqui. Porque assim, sempre tenho mais probabilidades de correr bem. Sim, faz sentido. E tu estavas a falar das pessoas quando estão mais afetadas emocionalmente de alguma maneira e o seu poder de decisão também está afetado. Também estas áreas jogam muito com isso. Como é óbvio de... Olha, eu não sei se... Eu vou-te explicar, imagino... eu vou-te explicar porquê. Porque tu vês aqueles... Há um documentário do Tony Robbins, não sei se já viste na Netflix. Não. Mas sabes quem é o Tony Robbins? Sei. É o mega guru do Life Coach. E eu fui ver o documentário e ele tem lá aquele mega evento. Pá, e eu comecei a ver aquilo e fiquei também... fogo, isto é do caraças, meu. Comecei a ver que parvo isso, mas caraças, pá, isto é incrível. Uhum. E eu acredito que seja incrível, só que aquilo, eu acho, e corrija-me se estou errado, mas eu acho que aquilo, em termos cerebrais, não é diferente de comer um hambúrguer ou um gelado, que ativa os centros de prazer de recompensa rápida, não é? Tu estás ali, tens aquela emoção, mas depois vais para casa. Há pelo menos um conjunto de coisas que são ativadas Não é? de prazer, sim. Agora, ainda te posso dizer mais. Não sei se já viste algum documentário sobre algumas seitas religiosas. Sim. E sobre os rituais coletivos dessas seitas religiosas. Porque eu também não participei. Mas eu diria que há semelhanças entre algumas das práticas coletivas e aquilo que é mobilizado. Eu já não chego a tanto a dizer que isso é feito propositadamente porque se sabe que isso funciona assim. Não sei se é feito propositadamente. Porque lá Haverá está... com certeza pessoas que fazem isso propositadamente, têm o conhecimento que isso é assim e utilizam manipulatoriamente para ter esse sucesso. Mas eu diria que muitas das pessoas, quando começam a fazê-lo, não têm sequer consciência. Mas eu acho que isso pode... E lá está, quer dizer, sabem que funciona, aquela mas questão. não sabem porquê. Mas é tal questão. Eu acho que, por exemplo, num mega evento desses, onde tens uma data de pessoas que ficam excitadas com aquilo, uma parte delas, obviamente, vai sair dali e vai tomar decisões que podem mudar a sua vida. Mas há outras
que lá está, por estarem afetadas psicologicamente de outro modo, ou por estarem com uma depressão, ou whatever, que se calhar essa influência só vai ser pior, porque elas vão sair dali todas contentes e depois se calhar vão perceber, voltam a antigos padrões, porque Sim. nada mudou. É isso, Não é? é isso, e também a parte, quando tu dizes que elas saem dali e vão tomar decisões, sim, só não se sabe se essas decisões, quer dizer, às vezes saem dali para tomar decisões, certo, mas foram decisões que as favoreceram ou não? Algumas, se calhar, tomaram decisões e depois disseram, foi o melhor que eu fiz na minha vida. Mas essa decisão teria sido... essas decisões fazem parte de... É a mesma coisa de que ter ido ao futebol, estava no futebol, o jogo estava a correr bem, a minha equipa estava a ganhar, eu saí de lá muito satisfeito, e pensei, é agora que eu vou fazer não sei o quê. Porque eu me senti confiante. Eu senti que era capaz. Tem que ver com qual é que é a tua autoestima, qual é que é a tua autoeficácia, como é que tu te estás a ver a ti próprio, qual é a tua autoimagem. E isso pode ser conseguido, esses triggers podem ser conseguidos de muitas maneiras. Algumas pessoas vão associar a um evento anterior o facto de terem sido capazes de fazer isso a seguir. E é como se houvesse uma causa e efeito. Sim. Não é? Foi por causa daquilo. E de facto pode ter havido um trigger. Podia ser aquele ou outro qualquer. E isso acontece muito. É a mesma coisa do que quando dizia assim, mas então se eu for a um terapeuta qualquer ou melhor, alguém que me diz assim, mas eu já fui a um terapeuta que dizia que era psicoterapeuta e tal. E eu depois fui ver, o gajo até nem era psicólogo nem nada. E olha, eu gostei, E eu até pensei e tal, e mudei isto e aquilo na minha vida e tal, não sei quantos. Correu bem, caramba, vocês estão com essas coisas, correu bem e tal. Lá está, voltando ao mesmo. Não tem obrigatoriamente que correr mal nada. Mas se Eu não sei o que é que mal... aconteceu lá. Eu não sei o que aconteceu lá, não sei o que é que fizeram, o que é que falaram, que tipo de... Eu não faço ideia nem o que é que levou a pessoa lá, nada. A única coisa que eu sei é que a pessoa avalia aquilo com 4 ou 5 estrelas no Booking. Mas o que é que isso significa do ponto de vista de ciência? Ou seja, que a intervenção que é vendida, que é uma intervenção supostamente de acordo com a ciência, portanto a pessoa pode confiar naquilo, que tem uma determinada percentagem de resultado, que não é 100%. Não é 100%. Já agora? Não é 100%. Nem sequer é 90%. Ok? Mas que se sabe que funcionam em grande parte de circunstâncias ou numa determinada percentagem das circunstâncias quando se aplica um determinado modelo de intervenção com aquela pessoa, etc. Quer dizer, isso é bem diferente de qualquer intervenção que é casuística, em que se aplicam umas técnicas que pode correr bem, mas não leva a que se possa determinar que existe causa e efeito. Nem sequer se possa determinar que, havendo causa e efeito, imaginemos que ele replicava aquilo 10 vezes e 10 vezes foi bem sucedido. Continua a não poder dizer isso. Porque em ciência, o método exige que se isolem as variáveis, que se perceba se não houve interferência de outras coisas, qual foi o efeito placebo nesta história toda e qual foi o efeito do modelo em si, porque também existe o efeito placebo. Sim. E, portanto, a pessoa pode ter saído lá de facto melhor do que qual que entrou. Pode mesmo. Pode não ter nada a ver com a intervenção. Pode ter que ver com o ter ido a uma intervenção, ou uma qualquer. Ter falado com uma pessoa e com aquela pessoa a coisa funcionou para desbloquear qualquer coisa. Há garantias que isso aconteça uma segunda vez com outra pessoa ou com ela própria? Não há, porque aquilo foi... Calhou. E o que nós dizemos é, a nossa saúde é demasiado importante para nós... Para ser deixado ao acaso. Exato. A questão é mas por essa. Isso eu acho E para não se enganar as pessoas, que é, não pode ser, não é tudo igual, não é tudo igual. O psicoterapeuta que fez 400 horas de formação, ou mesmo que faça 800 horas de formação, que não é o que é mais comum, não é igual, não tem o mesmo tipo de preparação, não aprendeu as mesmas coisas, não desenvolveu as mesmas competências, não treinou da mesma maneira.
E eu sei, não é só as 400 horas de formação, é as 100 horas de supervisão, ou mais, ou as 100 horas de desenvolvimento pessoal, sim senhora. Mas isso também é obrigatório, isso também é uma condição, um requisito para os outros. Mas é em cima de muito mais. E porque nós devemos, de facto, primar por essas... E depois podemos também fazer outra coisa. Mas há países onde isso é possível. E então? Onde isso é possível o quê? Ou seja, em que é possível haver... em que se entende que os psicoterapeutas pode ser qualquer pessoa que faça uma dessas formações. Há países em que isso é assim. Bom, então se há, está tudo bem. É isso. Mas também há países onde há pena de morte. Exato. Portanto, a questão é... Mas o que é que... que argumento é esse do há países que... Não, vamos pensar... qual é que é o princípio que nós queremos. Se o princípio for... Princípio máximo. Livre concorrência. O que é mais importante é que as pessoas tenham ou não tenham condições para escolherem livremente, escolham como se fosse uma escolha livre. Sim. E, portanto, vão ao mercado e escolhem aquilo que entenderem. E está feito, sim. E acabou. E aí aliás, cada um por si. Claro, e é por isso que nós não regulamos os bancos. A gente não regula os bancos, não é preciso. Para que é preciso regular os bancos? Mesmo às vezes, quando há regulação, as coisas correm mal. Sim. Nos psicólogos também. Mesmo com a regulação, às vezes as coisas correm mal. Agora imagine-se sem regulação. É que nós também sabemos como é que corre sem regulação. Também há umas experiências dessas, com mais e menos regulação, e sabemos como é que as coisas correm. Agora, o que nós não podemos é fazer de conta que a saúde mental é assim uma coisa que toda a gente sabe. Toda a gente sabe o que é que... Toda a gente sabe. Por experiência própria, porque tem mais jeito para as pessoas. Toda a gente sabe. Pronto, não tem complexidade nenhuma. Não, é só o fator que faz a diferença, por exemplo, em todas as organizações. É só. Mas não tem importância nenhuma. Toda a gente sabe. É só aquilo que mais tem-se vindo a destapar como... na verdade, as práticas não seguem aquilo que está estudado como sendo as melhores práticas, por exemplo, a esse nível das organizações. Não seguem. Mas toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Portanto, não, isto não tem que ver com jeito, tem que ver com um conhecimento muitíssimo especializado. É uma coisa complexa. É difícil mesmo para os profissionais. É difícil mesmo para os... Eu não faço clínica. Mas já fizeste ou não? Já fiz. Já fiz há muitos anos atrás. Seria uma irresponsabilidade tremenda que eu agora decidisse, agora daqui a ano e meio deixo de estar nesta função e agora vou passar à clínica. Isso é uma irresponsabilidade enorme. Mas repara, mas como é que é? Mas já não fazes, já não treinas. Os conhecimentos, adquiriste-os, mas a gente sabe como é que funcionam os conhecimentos. Depois vai havendo assim... O que já aconteceu, entretanto... Não podia ser. Eu teria que ir novamente preparar-me a sério para isso. E preparar-me a sério para isso era com formação e com treino. Porque já não ia lá assim só porque sim. Não ia lá porque... eu com a minha experiência, mas pensa assim... O cargo que eu ocupei... Mas pensa assim, podias ser coach. Já podias... Sim, absolutamente. E aí já tinhas aí uma data de cargos que te dava... Exatamente. Agora, portanto, isso não passa para a cabeça. É demasiado importante. É demasiado... há uma responsabilidade muito grande sobre a vida das pessoas, é sobre a vida. Porque às vezes as pessoas ligam a atividade dos médicos à vida, mas não ligam a atividade dos psicólogos à vida. Só que se correr mal também pode estar em causa a vida. Sim. E parece que a vida é uma coisa tudo ou nada. Ou tens ou não tens. Ou estás vivo ou estás morto. Portanto, dos médicos, como a questão pode ser avaliada em 0 e 1. Exato, vivo ou morto. Mas não é só isso. Então e a qualidade dessa vida? E os níveis de sofrimento associados? Porque os médicos não são só importantes por causa da vida ou morte. Porque a sua atividade é importante para a qualidade da vida da pessoa. Assim como a atividade dos psicólogos também. E
aquilo que é a nossa vida em termos mentais afeta a saúde física também. Portanto, isso está ainda, isso sim, ainda pouco valorizado para aquilo que é importante ser valorizado, de modo a que tenhamos mais prevenção destas situações. E para que seja possível que alguém que recorre a um coach saiba a que é que está a recorrer, quais são os riscos que está a correr, se aquilo é minimamente adequado àquilo que precisa, se não está a perder o tempo crítico perante a sua situação e os recursos, quando podia estar a fazer isso num processo Terapêutico, que sim. com muito mais probabilidades de sucesso. Mais probabilidades de sucesso. Não é com a certeza de sucesso. Não há cá a certeza de sucesso. Não é porque vão a um psicólogo. Pá, se for um psicólogo é tudo bom. Não é. Não é. Não há garantias. E isto é a grande diferença. O coach vai dar todas as garantias. Muitas vezes dá. Nem todos dão. Mas muitos fazem essa publicidade como se todas as garantias. Vai sempre. Taxa de sucesso, pá, é brutal. Quem é que avalia externamente o que é que seja disto? O que é que está publicado cientificamente sobre isto? Não há nada. É tudo... Vai-se dizendo. Diz que é assim. É marketing. E, portanto, o que nós damos importância é saberem mais sobre psicologia e saberem mais sobre psicologia desde pequenos. Ou seja, saberem mais sobre como é que funciona o nosso comportamento. Não é para sermos todos psicólogos. É porque há o mínimo. Exato. É a literacia. A literacia em psicologia é algo muito útil. E para sabermos para o que todos. procurar. E para sabermos o que procurar. É sabermos como funcionamos, não é? É como funcionamos. E para entender as minhas próprias necessidades. Certo, Sim. certo. E depois fazer as nossas escolhas mais informadas. E se quisermos, vamos procurar o que quisermos, que até pode ter só efeito placebo. Sim, somos livres disso. Mas não podemos aceitar por causa disso que se passe uma espécie de pano de limpeza por cima de quem diz que faz certas coisas, quando essas coisas não podem ser prometidas assim, ou quando essas coisas têm um impacto na saúde, porque há uma razão para se regular coisas na saúde. É porque é mesmo importante proteger a saúde das pessoas e isso não acontece só porque as pessoas têm no mercado escolhas e quando ficam insatisfeitas com uma coisa vão ao outro lado. Não é porque as pessoas, como eu expliquei há pouco, nem sempre estão livres para fazer as melhores escolhas. Não estão. E mesmo pessoas muito bem informadas, num determinado, como eu dei o exemplo há pouco, numa decisão mais impulsiva devido ao seu estado emocional, tomam mais decisões. Portanto, é reduzirmos naquilo que é mais importante, que é a nossa saúde e a segurança, reduzirmos riscos. É disso que estamos a falar. E, portanto, não permitir a venda de gato por lebre. Portanto, a psicoterapia, por exemplo, para profissionais de saúde, com a devida regulação, mas não só. Não é só regulação e não é só por ter evidência científica. É porque têm um treino de muitos anos para o fazer. Muitos anos para o fazer. E, portanto, damos o máximo de garantias. Essa é a diferença. E, portanto, não é igual. Não é tudo igual. E, relativamente ao coaching, também não é tudo igual. Há coaches muito profissionais que fazem parte da atividade regulada, que dão mais garantias para... E se não houver satisfação ou porque houve práticas deontológicas que não são aceitáveis, há um recurso a fazer. Esta coisa do toda a gente faz tudo, eu não sei, eu não metia nas tuas mãos se tu me dissesses que agora eras cirurgião, pá, eu tinha aqui uma intervenção cirúrgica para fazer. Pá, não tenho nada contra ti. E tu podias estar muito bem intencionado. Mas se eu tivesse 400 horas de cirurgia no jogo, naquele jogo da operação. Já tinhas feito aquela operação muitas vezes, não era? Já tinhas de fazer aquela. Pá, portanto, não. Olha, Francisco... com isto já passou a nossa consulta. Uma hora. Sim. Pá. Olha, mas eu tenho aqui uma coisa ainda para te oferecer também, porque quando tens aqui livros em cima da mesa... sim. Isto. Como gerir pessoas. 100% de eficácia, está aqui escrito. Muito obrigado. 10 coisas que precisa de saber sobre psicologia para melhorar a sua equipa e o seu negócio. Lá está, isto é psicologia. É marketing, mas é 10 coisas. Isto é marketing, sim, mas é para psicologia, lá para empresas, não é? Lá está, é uma das tuas especialidades. Muito obrigado. E muito obrigado por teres vindo. Acho que
Foi uma hora muito bem passada e, sobretudo, esclarecedora nesta ideia de que vocês que estão desse lado devem primar, sobretudo, pela informação, pela busca da informação, por aquilo que é mais certo, que está regulamentado, e fazer a partir daí o vosso caminho. Pelo menos sempre foi a minha decisão. Primar pela ciência e fazer as minhas buscas a partir, sobretudo daí, com abertura para tudo aquilo, porque nós não sabemos, pouco ou nada sabemos deste mundo. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, juntem-se ao Patreon, venham aqui aos comentários, eu apareço aqui e para falar com vocês, digam-me o que é que acharam desta conversa, das vossas experiências com psicólogos, com coaches. Venham aqui, que já sabem que serão sempre bem recebidos. E deixem também as vossas sugestões. Obrigado e até para a semana.